Salve, salve, rapaziada. Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, sobre a mudança que eu fiz, né, no Pinais. Eu tava usando esse dock da Lenovo, né, tá bem velhinho aqui, já bem desgastado. Só que esse cara aqui tinha um pequeno problema, né? Além dele ter poucas portas, ele também tinha um probleminha que é o seguinte, você liga ele na energia, ele não liga, Tem que apertar o botãozinho aqui do lado, para ele dar um power on no bagulho. Cadê? Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vocês verem aí o LED dele, ó, só acende quando a gente aperta o botão. E qual é o problema disso aqui, pessoal? O problema é que como os HDs ficavam ligados nele, quando faltava energia e voltava, o Pi, ele ligava, dava boot, subia o Open Media Vault, mas os HDs ficavam fora do ar porque o hub não liga sozinho, né? Fora que esse cara aqui, pelo que eu notei, ele me pareceu estar um pouco mais lento do que o que a gente tinha, o que a gente tem agora com o hub novo, que é o Cipolar. A gente vai mostrar para vocês aí uns testes, né, desse antigo para o novo. Eu não tenho como mostrar para vocês os testes com o da TP-Link que eu estava usando, porque ele morreu. Mas vamos ver aí se realmente o Cipolar é mais rápido. Pelo menos eu vi que funciona bem, que está estável por enquanto. Mas a gente vai ver mais detalhes depois da vinheta. Pois é, pessoal, estamos aqui na bancada. E aí eu tenho o Pi. Ele está alimentado aqui por uma fonte de 12 volts utilizando o meu conversor DC-DC, ligado direto aqui no GPIO, para evitar que eu tenha alguma ocorrência de undervolt aqui no Pi. Eu ainda não testei alimentar o Pi direto pelo hub aqui também, mas é um teste que a gente pode fazer, talvez não para esse vídeo, porque demora um pouco mais, não é? O undervolt a acontecer. Então eu vou deixar ele ligado ali nessa situação e no próximo vídeo de atualização aqui do Pinais a gente comenta sobre isso. Mas a princípio o hub ele não esquenta muito, tá? Tá ligado aqui 3 dispositivos, vocês podem ver que ele tem aqui um LEDzinho, ó, indicador da porta tá em uso ou não. Ele tem aqui um LED de power, tá? É alimentado por uma fonte de 12 volts, são 60 watts, tá? De potência aqui. Ele consegue dar quase 4 watts e meio por porta, né? É 930 e pouco miliamperes a 5 volts para cada porta. Suporta carregamento rápido, então se ligar o celular, ele chaveia para os protocolos de carregamento rápido, que vão usar uma voltagem um pouco maior. O menor que a Cipolar vai ter é esse modelo, que é o A137, que são 7 portas. Aí a partir daqui tem modelos de 10 portas e tudo mais. Eu queria ter um cara desse de 4 portas, né? Vou, no futuro, quando der, comprar alguns da Aurico de 4 portas para testar também se funciona bem como esse cara aqui. Porque o grande desafio, pessoal, ao usar o Raspberry Pi como um NAS, é como ligar os HDs no Pi. O Pi só tem 2 portas de USB 3.0, né? E 2 portas USB 2.0, elas compartilham o mesmo chip USB. E se você ligar os discos direto no Pi, você vai ter que ou utilizar portas mais lentas, né? Ou também você vai ter o problema de que o Pi vai começar a dar undervolt, né? Porque ele não vai conseguir alimentar o Pi e os discos. Então é por isso que eu estou usando o Hub Powered, né? Para que ele alimente os equipamentos e deixe o Pi livre dessa tarefa. E esse cara aqui, ele parece que lida aí com vários dispositivos, né? Por ele ser um super speed. Eu acho que esse cara aqui é USB 3.1. Eu confirmo na edição aqui, eu coloco para vocês. Mas funcionou bem, tá? Funcionou legal. Então eu vou mudar aqui para o desktop. Vou abrir aqui o Pinais. Mostrar aqui para vocês, ó.
eu estou com os discos reconhecidos, né? Tem o SD card aqui e tem os 3 discos. Eu estou com 2 SSDs, que são esses caras aqui mais finos. E estou com um HD, que é esse branquinho aqui. Por quê, pessoal? Porque no meu caso, né, eu tinha 3 HDs e 3 SSDs e um deles queimou, não é? Queimou quando queimou ali o hub. Eu não sei se foi o hub que queimou ou foi o HD que tem. O SSD, quando morreu, terminou de matar o hub. Mas enfim, morreram juntos, né? E o que eu vou fazer aqui para vocês, pessoal? Eu vou abrir aqui, ó. Então, pessoal, vou abrir aqui um CMD, vou dar um login aqui no Pinais. E a gente vai mandar fazer um teste de gravação e um teste de leitura aqui no disco, para a gente ver aí qual é a velocidade que a gente vai obter, tá? Então, pessoal, eu tô com esse comando aqui, que eu vou executar ele aqui agora, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e gravar, criar um arquivo dentro do nosso RAID 5 aqui e verificar qual é a performance que a gente tem com esse hub da Cipolar, e depois a gente repete os testes com o outro que eu estava utilizando antes. Beleza, pessoal, a taxa de gravação deu 70.4 MB por segundo, né? O que, considerando que a placa de rede desse cara é gigabit, daria mais ou menos uns 700 megabits por segundo, que daria aí 70 e poucos %, né, mais ou menos, da velocidade da placa de rede do Raspberry Pi. Um outro comando que a gente pode ver, pessoal, é o sudo hdparm -t maiúsculo T e o dispositivo. E ele vai fazer os testes, tá, com e sem buffer do dispositivo. Então a gente pode ver aqui, pessoal, alguns números mais realistas, né? A gente usando o cache, né? A gente teria aqui, ó, 682.34 MB por segundo de taxa de leitura. E se a gente não utilizar o cache, a gente vai ter 136.47 MB por segundo, o que é compatível aí com o que a gente estava falando, né? O desempenho de disco aqui tende a ser compatível com a placa de rede gigabit do Pi. Agora, se a gente coloca mais discos em cima desse hub, a gente pode ter a situação em que a gente vai começar a perder desempenho, mas eu só consigo provar isso, se acontece ou não, quando eu tiver mais discos, e no momento eu só tenho esses 3 aqui que eu possa fazer o teste. Vou então, pessoal, trocar aqui para o dock da Lenovo e vamos repetir esses 3 testes aqui para a gente ver como é que vai ser o desempenho, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu troquei aqui o Cipolar, né? Que é esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó. Que tem aí 7 portas, tá? Tem uma porta de energia, uma porta USB tipo B para ligar no Pi, e tem as portas tipo A para ligar os equipamentos, né? Aqui no hub. Ele é bem compacto, tá? Todo de metal, é um hub industrial. Ele tem aqui, inclusive, uma furação para você colocar umas orelhas nele, né? Que acompanha o kit também. Ele vem com a fonte, vem com o cabo para ligar no Pi, e vem com o cabo de energia e essas 2 orelhinhas, né? E aqui, a gente olhando aqui no desktop, eu vou ligar aqui a energia, a gente viu que o Pi ligou, mas olha só, os HDs não ligaram, né? Eu tenho que apertar o botãozinho do hub aqui para ele energizar, ó, e aí ligou aqui os discos, tá? Vamos esperar o Pi dar um boot para a gente ver se reconheceu tudo, mas esse é um dos problemas que eu estava falando para vocês, né? Se eu não estou em casa para ligar o dock, para poder ligar os HDs, o Pi fica sem os discos. Se eu chego depois, eu tenho que ligar, acessar o Pi, rebootar ele para poder subir o RAID e as máquinas Docker e os meus compartilhamentos e tudo isso, né? Então era um pouco de exceção de saco para mim ter que fazer isso, mas era o único cara que eu tinha, já que o outro hub que eu utilizava quebrou, né? Então, pessoal, voltando aqui pro desktop, vamos logar de novo aqui no Pi. Bora ver se ele reconheceu todos os discos. Reconheceu, bacana. Vamos ver se o RAID tá íntegro, tá íntegro. Então eu vou abrir aqui, pessoal. Vou dar um SSH novamente aqui no Pi. Vou repetir aquele comando lá para criar o arquivo e a gente vai ver a velocidade de criação, tá? Olha, pessoal, ele deu um resultado aqui, né? Vocês podem ver que era impressão minha que estava mais rápido,
mas eu não tinha feito realmente o teste para validar, e aqui no teste a gente vê que com esse dock a velocidade é um pouco mais da metade que a gente teve utilizando o outro hub, né? Lá a gente teve 70 MB por segundo, aqui teve 41.8. Bora tentar aqui o teste de leitura. Eu não lembro os números, mas eu vou colocar a comparação aqui do antes e depois na tela. Eu acho que a gente teve 640 no outro, com o cache, e teve 130 e pouco, 138 sem o cache. Aqui a gente já tem uma taxa de leitura mais lenta, 83.82 e 615, né? 615, 640 não muda muito porque ele está usando a memória do Pi como cache, né, de acesso ao arquivo aqui que a gente criou, mas a taxa de leitura direta, que é sem o buffer, né, ela realmente caiu bastante. É isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo hub. Infelizmente aqui a Cipolar, ela não tem um link de afiliado, né, que eu possa mostrar para vocês aqui no AliExpress, mas eu vou deixar o link normal mesmo assim. Peço que, se vocês puderem entrar pelo meu link de afiliado e depois entrar, né, na loja da Cipolar e comprar esse produto aqui, se vocês se interessarem, eu vou ganhar uma comissãozinha aí, né? Vocês ajudam o canal, eu não pago nada mais por isso. E se forem comprar outra coisa no AliExpress, entre pelo meu link de afiliado antes de comprar, que ajuda pra caramba o canal a trazer mais equipamentos, né? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que resolva o problema para a galera que estava tendo dificuldade em achar um hub legal para transformar um Raspberry Pi em ISO, né? Ou até para outros usos mesmo. Esse hub aqui ainda não estou usando por muito tempo, tá? Eu estou usando ele por uns 3, 4 dias só. Mas a princípio não tive nenhum erro de acesso a disco, não tive nenhum erro de dado corrompido, não tive undervolt, não tive problema nenhum com ele ainda, que são coisas comuns com os outros hubs que eu tinha testado até então. Beleza? É isso, pessoal. Valeu! Não, mãe, eu falei com ele pra se inscrever no canal, eu falei pra ele deixar o like e comentar, cadê aquele filho? Não fez isso. Ele não fez, ele não faz isso. O canal principal, mãe, ele nem sabe que eu tenho um canal principal, ele acha que é só o canal de corte. É loucura demais, cara. Eu falei que os links estão na descrição, mas e daí? Ele não me ouve.